Olá, está no ar mais um podcast A Voz do Empreendedor aqui na programação da sua Rádio Terra FM e também ao vivo através da nossa página no YouTube, o nosso canal Terra Play. Inscreva-se em nosso canal, acompanhe esse e outros conteúdos que produzimos diariamente aqui em nossa programação. Inclusive já fica o convite para você que está nos acompanhando nesse momento. No sábado teremos a transmissão ao vivo do Carnaval de Rua de Venâncio Aires. Estaremos com diversas câmeras em uma parceria com a Sultel Internet e Telecomunicação, câmeras por toda a Rua Oswaldo Aranha. Inclusive estaremos utilizando imagens de drone para captar todo o Carnaval de Rua aqui de Venâncio Aires em mais um projeto aqui da Terra FM em parceria com o jornal Folha do Mate. Mas hoje é o momento da gente falar de A Voz do Empreendedor, onde de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 6h30 da tarde, a gente apresenta histórias de empreendedores aqui de Venâncio, da região dos Vales. Falamos sobre o assunto empreendedorismo, tratando sobre livros que debatem essa área e eventos que são realizados no nosso estado. Sempre com o oferecimento de Compumate Softwares Corporativos, na rua Emílio Selba, 825 em Venâncio, o telefone é o 3793-3500. Também Unisque, vestibular complementar Unisque está com inscrições abertas. Acesse unisque.br/vestibular. JM Automóveis, a loja do Moa, com 2 unidades em Venâncio, na Júlio de Castilhos, esquina com a General Osório, e a loja 2 na Oswaldo Aranha 1919. Seu carro novo está em JM Automóveis. E ainda Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202, o site aliançaimoveisva.com.br, telefone 3741-8114, são empresas que fomentam o empreendedorismo através da Terra FM do jornal Folha do Mate. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Kellen Borscheid. Oi, Kellen, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Kellen que é arquiteta, mas a gente estava conversando aí fora do ar, não foi o caminho inicial na escolha profissional a ser escolhida. Conta pra gente, Kellen, como é que foi teu início profissional pra gente? Então, eu sou técnica de enfermagem. Na verdade, logo que eu me formei do ensino médio, eu quis seguir a área da saúde porque minha mãe era técnica de enfermagem. E eu não tinha muito, assim, o que eu gostaria de ser, então eu segui por fazer o curso técnico. E aí eu trabalhei 10 anos no Laboratório Gassen, onde eu atuei bastante ali como técnica de enfermagem. E nesse período eu me formei do curso técnico e eu trabalhei 1 ano no hospital. E aí nesse 1 ano do hospital foi que eu decidi que eu não queria continuar na área da saúde. E daí então eu optei por fazer, porque eu sempre gostei de desenho, desde criança eu gostava de desenhar casinhas, então era algo que eu realmente gostava. E aí eu fiquei na dúvida entre arquitetura ou engenharia civil. Mas a arquitetura, pesquisando mais a fundo, eu vi que a arquitetura tinha muito mais a ver comigo, com o que eu gostaria de fazer, né, do que só fazer cálculos e algo mais estrutural. Então, foi aí que eu segui, que comecei a fazer arquitetura e tô aí, né? E como é que foi para ti tomar essa decisão de mudar, Kellen? Porque para muitas pessoas, às vezes, ainda mais o adolescente que sai lá do ensino médio, vai escolher por um caminho a seguir profissionalmente, pensa que é eterno, que é para sempre, Sim. que vai seguir por ali. Mas muitas vezes a vida nos proporciona mudanças. Como é que foi para ti tomar essa decisão? Na verdade, eu sou muito ambiciosa, assim, no bom sentido, né? Eu sempre procurei crescer muito. E até por isso que eu adorava trabalhar no laboratório. Mas eu não me via como um crescimento lá dentro como técnica de enfermagem, né? Então, eu sempre fui muito aberta a mudanças. E não foi tão difícil para mim essa mudança, porque, como eu comentei contigo, eu gostava de desenhar. E tem o detalhe que o meu pai também trabalhou muitos anos em refrigeração. E ele fazia desenhos, ele fez cursos técnicos de desenho. Então, eu seguia um pouquinho esse lado dele também. Então, foi uma transição tranquila para mim em relação a isso, né? E até tive o apoio dele, inclusive, quando eu citei para ele, né, que eu não queria mais a área da saúde, e eu falei da arquitetura, ele falou, é isso aí mesmo, eu acho que é esse caminho que tu deve seguir. E como é bom ter esse suporte, né, para dar segurança. Com certeza. E Kellen, na arquitetura, começando um novo processo, voltando para a faculdade, para a universidade, quando foi ali que bateu, bom, é aqui que eu me encontrei, esse é a profissão que eu quero? Teve algum momento especial que tenha te marcado? Na faculdade, teve vários momentos que eu não quis mais arquitetura. Teve 2 vezes que eu pensei seriamente em desistir, assim, o curso é muito cansativo, é muito puxado. Virei noites, muitas noites, assim,
Então, na faculdade, com certeza, não foi um momento que eu tive certeza. Eu tive muitas dúvidas durante a faculdade, mas eu tenho FIES, então eu segui até o fim, né? E eu acho que quando eu realmente comecei a gostar da arquitetura foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa aqui de Venâncio na área dos projetos. Então, só fazendo uma retrospectiva rápida, assim, eu estou formada então há 4 anos. O primeiro ano de formada, eu fiquei só estudando para concurso público. A minha ideia, inclusive, no final da faculdade, era ser uma arquiteta concursada. Então, aquele primeiro ano foi só estudando e fazendo concursos, fiz vários concursos. Só que começou a pandemia. Então, né, a gente não tinha expectativa de nada, todos os concursos sendo cancelados. E eu já vinha numa rotina bem cansativa de estudos, né, um ano inteiro estudando. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, bom, eu preciso trabalhar. E eu achei que a área da arquitetura, pelo menos aqui na região, no município, seria mais difícil eu conseguir um emprego rápido. E aí eu voltei como técnica de enfermagem. Então, eu comecei numa empresa aqui, no ambulatório, na verdade, né, como técnica de enfermagem. Fiquei uma safra. E no final da safra, eu fui convidada a permanecer na empresa na área dos projetos. Então, eu trabalhei mais um ano ali na empresa, né, na área dos projetos. E foi ali que eu vi que não. Porque daí, ali realmente eu comecei a atuar, né, como arquiteta. E ali que eu peguei o gosto, de verdade. E aí eu fiquei um ano, então, na empresa. Eu saí em novembro do ano retrasado. Porque foi ali um momento também, foi importante para mim esse processo de estar na empresa, mas ali eu percebi que eu queria fazer algo por mim. Né? Então, faz agora um pouco mais de um ano que eu estou como autônoma, seguindo o meu próprio caminho. E como é que é esse momento de empreender também, Kelly? Porque até então você era CLT, né? Sim. Acabava tendo a carteira de trabalho assinada, segurança que acabam tendo, a garantia que o trabalho de carteira assinada traz, e a empreender tem os seus lados muito positivos, mas também é uma mudança completamente de rotina. Como é que foi para ti? Desafiador. Acho que a palavra é essa, foi desafiador. Está sendo ainda, né? Eu acho que isso de tu ter o teu próprio negócio tu não tem certeza, né? De várias coisas. Então, foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, esse último ano que passou, que foi o ano que realmente, né, eu fiz o meu trabalho, assim, também eu acho que foi um ano muito gratificante, um ano que eu aprendi muito, porque uma coisa é quando tu faz o trabalho para alguém, como eu estava na empresa, e outra coisa é quando tu faz por ti mesmo. Então, não que eu não fazia bem pela empresa, mas quando tu tem o teu nome, é diferente. Então, eu acho que foi um ano, assim, desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito bom, foi um ano de muito aprendizado para mim. E como é que foi para ti, começando a empreender, conseguir mensurar valores, conseguir definir qual ia ser a tua marca, a tua linha de atuação, como captar clientes, como é que foi o início para conseguir de fato fazer a tua empresa andar? Eu acho que foi um dia de cada vez, errando e aprendendo. Hoje eu olho para trás, assim, eu vejo os primeiros projetos que eu fiz, assim, valores que eu cobrei que não pagavam, né? Eu acho que é normal, acho que eu converso muito com outras pessoas, outros profissionais de outras áreas também, então isso é bem comum, né? Eu acho que quando a gente está começando, e eu acho que é uma falha também das universidades, eles não nos ensinam a técnica, mas não nos ensinam como fazer o nosso negócio. Então, eu acho que todo início tem isso, sabe? A gente vai... É um dia de cada vez, aí tu vai errando, aí tu vai aprendendo. Então, hoje, depois de um ano, um pouco mais de um ano, eu já tenho bem mais consolidado isso tudo, né? Mas o início a gente vai indo aos poucos e vai sentindo também como é que é a recepção do público, né? E como é que foi se apresentar como arquiteta para captar os clientes, mostrar o teu trabalho, conseguir abrir mercado? Como é que foi essa busca pelo teu cliente? Eu acho que hoje em dia, não sei também antigamente, mas hoje em dia a gente tem que se virar assim entre fazer 1001 coisas, né? Não é só sentar na frente do computador e fazer o projeto. Então eu mesma faço tudo, eu fiz o meu logo, eu fiz a minha marca, eu tô todos os dias lá pensando em conteúdo, faço vídeos. Então assim, eu faço tudo sozinha. Hoje eu trabalho sozinha, não tenho nenhum estagiário. Então é bem dividir o tempo em tudo isso é bem desafiador, né? Mas... E para quem te acompanha na rede social, vê que tu traz uma bandeira ou uma ideia, um conceito bem bacana que é do Feng Shui. Sim. Explica para a gente um pouquinho sobre isso, Kelly, por favor.
Então, o Feng Shui, eu vou explicar também um pouquinho do início Perfeito. do Feng Shui, que foi mais ou menos o início desse meu processo de estar sozinha, né, fazer o meu nome como autônoma. Foi início do ano, justamente nessa transição, né, de sair da empresa e começar o meu próprio negócio. Também me bateu um pouquinho das incertezas quanto à arquitetura. Me surgiu um pouquinho isso, assim. Eu gostava da arquitetura, até hoje eu amo projetar, mas eu não sei, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu sempre assisti muitos vídeos de tudo que é coisa, mas aí num dos vídeos que eu assisti, uma arquiteta falou sobre Feng Shui. E foi a primeira vez que eu escutei falar e eu achei interessante. E eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. E aí, quanto mais a gente pesquisa, começa a vir coisas pra gente sobre o assunto. E aí, um dia, foi ali por janeiro, apareceu pra mim um curso de 2 arquitetas de São Paulo que iam fazer uma semana de workshop, né, apresentando o curso e tudo mais. E aí eu participei daquela semana e ali eu tive certeza que era o que eu queria e era esse algo a mais que eu estava procurando para os meus projetos e para minha vida mesmo, né? E então assim, o Feng Shui, ele veio porque a arquitetura não falando que é pouco, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mas a arquitetura, eu como profissional sentia que às vezes me faltava alguma coisa ali dentro da arquitetura. E o Feng Shui, ele traz um sentido maior para a arquitetura, porque até tem a neurociência, não sei se já ouviu falar, que é justamente, ela estuda como o nosso cérebro reage com estímulos externos. Então, o Feng Shui é basicamente isso. Tu pensar nos espaços, em como tu vai projetar, sabendo que a forma que tu vai projetar vai interferir indiretamente ou diretamente na vida da pessoa. Que é o lugar que a gente está a maior parte dos nossos dias. Né? Exatamente. E na verdade, assim, é a nossa energia, né, que é depositada ali. Então, não é porque tu vai mudar uma coisa de lugar que vai ser simplesmente o mudar de lugar. Não, aquilo tá ali porque tu colocou a tua energia ali. Então, se tu vai mudar aquilo de lugar, pode não ser da mesma hora, mas de alguma forma aquilo aos poucos vai começar a impactar. Né? Então, não só um objeto, mas as cores também influenciam muito, materialidade, textura, tudo assim. A gente não percebe, são coisas que não são conscientes, né? São coisas, a maioria das coisas são inconscientes. São mensagens que a gente está levando todos os dias para o nosso cérebro. Né? E como tem sido para ti aplicar isso no dia a dia, levar esse conceito aos clientes, às pessoas que acabam consumindo o que tu produz? É um pouco desafiador também. É uma coisa nova, tanto que eu, né, há 1 ano atrás, descobri o que era Feng Shui, até então eu também não sabia o que era. Às vezes eu me surpreendo positivamente, que tem pessoas que já conhecem, que já ouviram falar. Inclusive eu tive, assim, no ano que passou, eu me surpreendi positivamente que, assim, ó, eu acho que a metade dos clientes que vieram até mim foram por causa do Feng Shui. Então, é uma coisa que até me surpreendeu, porque tem o lado que as pessoas ainda não conhecem, acham que é um misticismo, uma religião, tem crenças, assim, né? Só que tem o outro lado das pessoas que já conhecem, que já estão mais familiarizadas e abertas. E muitos me procuram por causa do Feng Shui. Isso é bem legal. E como tu vê também, quando tu aplica o projeto, que eu imagino que é quase desenvolver um projeto assim, é ver um filho sendo entregue assim para ver um sonho sendo realizado. Como é que é para ti ver o resultado que também se aplica à família ou ao ambiente de trabalho que é desenvolvido o projeto? Olha, para começar é bem mais difícil, porque limita bastante. Como eu falei, o projeto de arquitetura em si, a gente já tem 1001 coisas para pensar, né? É iluminação, a orientação solar, enfim, N coisa, a funcionalidade. Então, aí o Feng Shui vem para ser mais um limitante, né? Então, assim, até eu fiz agora a minha primeira casa inteira, né? Construção com Feng Shui. Legal. E eu digo que foi, assim, muito bom. Depois que tá pronto, que tu conseguiu encaixar tudo bonitinho, né? É gratificante. E essa cliente justamente me procurou por causa do Feng Shui. Porque ela sabia e ela queria, como ela ia construir a casa dela, ela queria que fosse tudo pensado, né, nessa forma de trazer o benefício para eles, muito mais do que a estética, né? E você está começando a criar, a
trajetória da tua empresa, da tua Sim. marca, e imagino que nesse caminho já realizou muitos sonhos, como por exemplo o desse caso que você mencionou, mas imagino que é especial finalizar um projeto, entregar para o cliente, ver ele executado e o resultado disso e ver que tudo passou pelo teu trabalho, isso é muito bacana. Com certeza, muito bom. E eu também tive a questão do Feng Shui, antes de eu começar a oferecer para clientes, eu quis testar. Então, eu fiz vários testes comigo mesma, né? Na minha casa e assim, é incrível. É por isso que hoje eu acredito muito no meu trabalho, porque eu testei. Então, eu sei que realmente as coisas acontecem. Né? Então, e aí eu fazendo um projeto para um cliente e sabendo que aquilo que eu estou fazendo tem uma intenção muito maior por trás e eu sei que eu estou beneficiando, nossa, é muito bom. E a gente sabe como em toda profissão existem muitos profissionais, os bons, os nem tão bons, e sempre se busca um diferencial. Sim. Tu acredita que esse pode ser o teu diferencial para se colocar no mercado cada vez mais, Kelly? Eu acredito que sim. Eu acho que ainda é um pouco desafiador, né? Mas também não é um limitante, porque também da mesma forma que tem pessoas que me procuraram por causa do Feng Shui, tem pessoas que me procuram que nem sabem do Feng Shui, mas me procuram pela arquiteta, né? Então, assim, nunca tive até hoje problema de alguém não querer fazer o projeto comigo porque eu trabalho com Feng Shui. Então, eu acredito que é sim um diferencial. E pelo fato de eu estar o tempo todo, né, postando e falando e botando minha cara, fazendo vídeos e tudo mais, é justamente para quebrar um pouco isso e fazer as pessoas conhecerem também, porque as pessoas, a maioria eu acho que nem conhece, né? Daí algumas ouviram falar, mas aí tem aquele certo preconceito. Então, é um trabalho contínuo, né? Eu acho que não adianta eu fazer um pouco e daqui a pouco largar, porque é a consistência, né? É quanto mais eu mostrar o meu trabalho, mostrar o que é o Feng Shui, para as pessoas conhecerem e realmente ser o meu diferencial, né? Bom, a gente está aqui no nosso podcast, A Voz do Empreendedor. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando nesse momento, que talvez está inquieto na sua profissão, gostaria de uma mudança. Como foi que aconteceu contigo, na qual hoje tu tem te desenvolvido e se realizado? O que tu poderia dizer a partir das tuas experiências para quem também nos acompanha, Kelly? Bom, eu acho que a gente tem que sempre procurar melhorar. E eu acho que muitas vezes a gente se limita de verdade pela profissão que a gente escolheu. E eu vejo isso não só pelo que aconteceu comigo, eu não me limitei, mas eu vejo por muitas outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que sempre ser inquieto, no sentido de realmente procurar o que a gente quer fazer e não ter o medo de, mas eu comecei isso daqui, daí eu vou largar e vou começar outra coisa. Claro que também tem um processo, não é começar e tentar um pouquinho, não deu certo, pular para outra coisa, né? Eu acho que tem um processo de desenvolver, mas se não tá feliz, eu acho que a gente tem que correr atrás, não é fácil, né? Como tu falou antes, assim, eu saí de carteira assinada, dei a minha cara a tapa, assim, começar o meu próprio negócio, mas eu sabia que, apesar de ser um processo lento, era o que eu queria. E hoje eu vejo que é o que eu sou realizada nisso que eu faço, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre procurar ir pelo que a gente quer. E Kelly, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, como pode fazer para te acompanhar, te contatar, enfim? Tem a minha página do Instagram, né, que até tenho que conferir, acho que é Kelly_B, arquiteta, algo assim, mas depois eu confiro. Procura Kelly Borchardt, né? Isso, Kelly Borchardt é mais fácil, apesar do sobrenome Borchardt também ser mais difícil. Mas a Kelly Borchardt, na própria página ali eu tenho também um link na bio, onde tem o meu WhatsApp, ou pode me chamar no direct mesmo, né? Então, eu estou sempre aberta. Muitas pessoas, às vezes, vêm me chamar, ainda que não me chamem para fazer projeto, mas a própria dúvida sobre Feng Shui, sobre o que é. Então, eu estou aberta a esclarecer qualquer dúvida, né? E também fazer projetos, é claro. Legal. Kelly, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Parabéns pela trajetória e muito sucesso. Obrigada.
Muito bem, hoje conversamos com a arquiteta Kelly Borchardt, contamos a história profissional dela, mais uma empreendedora aqui de Venâncio Aires que a gente tem o prazer de contar a história aqui no A Voz do Empreendedor. E você que está nos acompanhando, a gente recebeu nessa semana algumas dicas de empreendedores que podem vir participar aqui do nosso podcast. Mande para a gente, deixa aí nos comentários no nosso canal no YouTube, encaminha para a gente no Instagram, no Facebook da sua rádio e compartilha essas histórias muito legais que com certeza vão estar disseminando conteúdo, vão estar fomentando cada vez mais o empreendedorismo aqui na nossa região. E quem ajuda a fomentar o empreendedorismo é Compumate Softwares Corporativos, Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis e Aliança Imóveis. Os trabalhos técnicos foram do Renan Zart. A gente volta numa próxima edição do A Voz do Empreendedor. Um grande abraço. Tchau.